Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Capítulo 13. Assim, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne para o Egito. Então Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, até aqui. Irmãos, eu estava meditando essa semana essa palavra, me deixou muito forte no meu coração que você não conheceu mais do que eu essa história daquele povo que estava no Egito presos como escravos de Faraó. Então a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e libertou eles. Deus tirou eles do Egito e levou eles a caminho de uma cidade, a cidade filisteia, que a Bíblia diz que era a cidade mais perto da vida, mas também era o povo filisteu naquela época, era o segundo povo mais forte, em primeiro os egípcios e em segundo os filisteus. Então aquela terra era a terra mais segura também, uma terra fértil, uma terra boa, talvez seja a melhor oportunidade que o povo tinha de habitar numa terra boa, seja aquela terra era a melhor terra que havia para aquele povo entrar. Eles estavam com ouro, com a prata, com o bronze, com os vestes egípcias, que tudo tinha conquistado quando eles estavam saindo do Egito. Então, a melhor oportunidade que eles tinham, eles teve essa porta fechada. E eu estava meditando essa palavra e Deus falava no meu coração que muitas vezes acontece isso conosco. Às vezes nós vemos uma porta que para a gente é a melhor oportunidade que nós temos. E aí de repente Deus muda, Deus fecha a porta. O que Deus estava fazendo era fechando aquela terra fértil. Deus fechou a porta da cidade da terra fértil. Deus fechou a porta da cidade da terra mais perto que havia. Deus fechou a porta da melhor oportunidade para aquele povo. E o povo começou a murmurar. Então Deus disse para Moisés: Moisés, eu fechei a porta porque eu vi que o povo ia haver uma guerra naquela cidade contra os filisteus, e os filisteus são mais fortes, estão preparados, e o povo não está preparado para uma guerra. Então, se houvesse essa guerra, o povo iria tornar o Egito. Então, a porta que Deus fechou para aquele povo era o livramento que Deus estava tendo. Então, muitas vezes Deus fecha a porta, mas é um livramento, porque eu costumo dizer, irmãos, que a porta está fechada, mas a gente nem pensou para perceber que nós estamos dentro da casa do Senhor. É melhor estar com a porta fechada dentro da casa do Senhor do que com ela aberta e você fora. Então Deus levou o povo para o deserto, e ninguém gosta de deserto. Então o povo começou a murmurar. E quando eles chegaram no deserto, o povo começando a murmurar, Moisés acatou essa murmuração do povo e disse: Senhor, o povo está murmurando. Então Deus disse para Moisés: mas Moisés, por que o povo está murmurando? É por causa do deserto, Senhor. O povo não gosta do deserto, porque deserto não tem nada. Aí eu creio, irmãos, que Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou falar um negócio para você e você já vai guardando, porque você que vai escrever. Gênesis capítulo 1 diz que a terra também era sem forma e vazia, e que tinha um abismo nessa terra, e que tinha água sobre a face do abismo. Não tinha nenhum ser vivo, não tinha árvores, não tinha floresta, não tinha nada na terra. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. Talvez você esteja enfrentando o deserto, mas você nem pensou que Deus está com você. Deserto, irmãos, é muito ruim, mas passar pelo deserto com o Criador que fez os céus e a terra é uma oportunidade que nós vamos ter. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, o povo chegou naquele deserto e eles começaram a murmurar novamente, porque eles fizeram
carne. E eles comiam carne até fartar. Então ele disse: Senhor, aqui no deserto não tem alimento. E lá no Egito tinha. Será que no Egito não havia lugar para a gente morrer de fome? Então Deus disse: Moisés, pode ficar tranquilo, porque eu vou enviar um alimento. E aí a Bíblia diz que Deus faz descer dos céus um alimento misterioso. Por que misterioso? Porque ninguém conhecia. Porque se conhecesse não seria mistério. E outra coisa é que Moisés deu um nome para aquele alimento. Aquele alimento não tinha nome, mas Moisés disse que iria se chamar maná. Aí eu fiquei imaginando, ninguém dá nome para algo que existe. Ninguém vai olhar para você e vai dizer: o seu nome é esse. Porque já sabe, você existe, você já tem nome. Pode dar um apelido, mas nome não vai dar. Então Moisés estava dando nome porque o alimento não existia. Por quê, irmãos? Porque deserto é o melhor cenário para o Criador fazer uma coisa. Para o Criador fazer algo, o melhor cenário é o deserto, porque o deserto não tem nada, ele faz o que ele quiser, ele pode criar o que ele quer. Aleluia. E o que Deus me trouxe aqui para te dizer é que nesse deserto Ele vai trazer à existência aquilo que ainda não existe na tua vida. Aleluia. Não existia maná, irmãos, mas Deus fez existir. Aleluia. E uma coisa, irmãos, que também Deus falou comigo em relação a essa palavra, é que nós somos um povo que murmuramos. Mas esse povo, ele é conhecido na Bíblia como o povo mais murmurador. São os que mais murmuraram na Bíblia contra Deus, são esse povo. E aí eu fiquei pensando, se a gente comer ovo no café da manhã, no almoço, na janta, se tiver fome na madrugada, vai comer ovo também. A gente faz tanta receita com ovo, irmãos, e não acaba o ovo. E aí a gente murmura, porque está comendo só ovo. Se estiver só frango, vai reclamar que está comendo só frango. Se tiver carne, vai reclamar. Se repetir 2 vezes o mesmo alimento na nossa vida, a gente vai murmurar. E olha que a gente não é conhecido como os maiores murmuradores. Mas aquele povo não. Aquele povo era conhecido como os maiores murmuradores da Bíblia. E eles comiam maná de manhã, de tarde e à noite. E não murmurou. Durante anos eles comiam maná. Todas as manhãs Deus fazia descer dos céus o maná. Então o povo comia maná todos os dias. E eles não murmuraram por causa do maná. Porque eu creio que a obra que Deus faz aparecer na nossa vida, irmãos, é exclusivo para nós. Se os filisteus fossem passar um dia com eles, eles não iam aguentar. Se os egípcios passassem um dia, não iam aguentar. Porque o maná Deus não mandou nem para os filisteus, nem para os egípcios. Deus mandou para o povo que saiu do Egito. Aleluia. A obra que Deus vai fazer na tua vida é exclusiva. Aleluia. Eu creio nesta palavra, porque Elias ele vai poder subir nos céus, irmãos. E quando ele chegar lá, ele vai bater no peito e vai dizer: eu, Elias, eu fiz fogo cair dos céus. Eu, Elias, eu orei e a chuva caiu abundante. Eu sou o maior matador dos profetas de Baal. E o fato de Eliseu ter feito tantas maravilhas é por causa da minha capa, que com ela eu também abri o Jordão. Elias vai poder se vangloriar, irmãos, de tudo isso que ele fez. Mas Elias nunca vai poder dizer que viu o maná cair dos céus. Davi, ele vai poder dizer que foi o maior rei que Israel já viu. Mas ele também nunca viu o maná cair dos céus. Porque a obra que Deus vai fazer na tua vida, Ele ainda não fez na vida de ninguém. Talvez você não seja o melhor. Talvez você não seja o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor pastor. Mas o que Deus vai fazer na tua vida, Ele ainda não fez, irmãos. Aleluia. Talvez essa igreja não seja a melhor igreja. Mas o que Deus vai fazer aqui,